Hoje eu quero trazer um assunto bem rápido para vocês. É claro que o assunto que eu venho trazer hoje, que fala sobre codependência, é um assunto extenso, é um assunto que todos nós, a cada dia, precisamos vivenciar e aprender para poder sermos até pessoas melhores, família melhor e ter um relacionamento melhor com nossos próximos. Então hoje eu quero trazer só um pensamento muito rápido para vocês que eu acabei tendo numa dessas reuniões que eu acabo frequentando, né? Então assim, eu tive pensando, né, porque uma das coisas que eu faço dentro da minha proposta de trabalho é tentar ajudar a família a entender o seu dependente químico, para que ela consiga ajudá-lo a ter uma recuperação mais favorável, mais positiva e quem sabe até impedir que haja uma recaída e fazer com que ele se transforme numa pessoa normal. Porque assim, uma das coisas que eu acabo observando e que eu olho é que mesmo que a pessoa tenha se envolvido com as drogas e ficou ruim e perdeu tudo na vida, uma vez que ela decide parar de usar as drogas, que ela decide seguir novamente a sua vida longe das drogas, ela acaba se tornando praticamente uma pessoa igual a qualquer outra. E quando eu digo praticamente, é porque a única diferença de um adicto em recuperação ou de um dependente químico que parou de usar drogas, a única diferença deles ou dos dependentes para quem não é dependente é o único fato dele não poder mais usar nenhum tipo de droga, álcool, cerveja, pinga, uísque e outras drogas pesadas que a gente já está careca de saber. Porque ele sabe que uma vez que ele usar novamente, ele volta tudo atrás e tem a recaída e tudo. Então isso acaba sendo a única diferença que existe entre uma pessoa que não é dependente químico para um dependente químico que entrou em recuperação e que hoje está limpo. Tá? Conheço pessoas que já estão limpos há 5, há 10, há 15 e há 20 anos que pararam de usar. Então uma das coisas que eu quero deixar aqui para vocês é possível sim o dependente químico sair do fundo do poço e voltar a ser uma pessoa normal, interagindo com a sociedade e voltar a ter aquele relacionamento com a família. Mas para isso, a família precisa entender como é que acontece todo esse processo. E o tema de hoje fala exatamente sobre isso, que é a codependência. Tá? Como eu disse, hoje é apenas um esboço de umas ideias que eu acabei tendo. Eu raciocinando, pensando e refletindo acerca de o que nós, como pais, acabamos fazendo para com que o nosso dependente químico talvez não se dê tão bem ou que não tenha tanto sucesso na sua recuperação, é exatamente a codependência. Mas na verdade, o que é codependência mesmo? Codependência é quando nós vivemos a vida do outro e esquecemos da nossa muitas vezes. Ou seja, não damos a oportunidade do outro viver a vida dele, de fazer as escolhas que ele precisa fazer e, consequentemente, de ter as consequências de suas escolhas. Claro que isso quando essa pessoa já for capaz de fazer escolhas. Porque existem alguns momentos dentro desse universo da dependência química que o dependente químico não tem escolha. Até pelo fato de que as drogas cercearam a escolha dele. Então nós escolheremos por ele. Mas quando o dependente químico já está em recuperação, ele pode escolher sim. E nós devemos aprender a como entender essas escolhas que ele faz e respeitar ou deixá-lo assumir as suas consequências. Um fato curioso
que eu trago para vocês é o seguinte: a codependência, ela está muito ligada em nossos problemas pessoais como os pais. Isso mesmo. Por um lado é triste até falar isso, mas por um lado, quem que não tem algum problema desse tipo? Então assim, eu me caso, eu e minha esposa, e pretendemos ter filhos. Como não existe nenhum manual de como você ter um filho, como criá-lo, a melhor maneira, para que lado, como, quando, a gente vai trabalhando isso na tentativa e erro. E normalmente, muitas vezes, é muito mais por erro do que acerto. Ou acontece que os pais, eles acabam tendo os seus problemas pessoais, as suas insatisfações, as suas raivas, as suas mágoas, os seus defeitos, e por que não? Como todos. Então, um dos defeitos que normalmente os pais, como qualquer pessoa tem, é o problema de aceitação. Ou seja, por exemplo, eu preciso ser aceito por você. E eu vou fazer qualquer coisa para ser aceito por você. Aí é que entra a codependência. Porque a partir do momento em que você pegar isso, olha, ele precisa ser aceito, então eu vou forçar ele a fazer determinadas coisas e vou ligar a minha aceitação dele com essas coisas que ele fizer. Isso acaba entrando na educação dos filhos. Então, por exemplo, me casei, agora eu tenho um filho. E nós, como os pais, infelizmente, na nossa cultura, talvez, a gente tem uma ilusão do que é realmente ser pais. Nós não sabemos o que é ser pais, na verdade. Você sabe o que é ser um pai? Você sabe o que é ser uma mãe? Essa é uma pergunta que a gente precisa se fazer normalmente, praticamente todos os dias. Porque talvez nós tenhamos ilusões a respeito do que é ser pai e a respeito do que é ser mãe. Eu mesmo tive minhas ilusões. Eu mesmo estou aprendendo a lidar com as minhas ilusões. E eu acredito que você também precise fazer isso, porque a codependência deriva desses problemas. Porque, na verdade, como eu falei num vídeo anterior, a manipulação que nós sofremos, ela é causada pela nossa codependência. Ou seja, porque nós não conseguimos dizer um não. Nós não conseguimos colocar regras. Nós não conseguimos pontuar. Nós não conseguimos libertar os nossos filhos. Nós não conseguimos criar os nossos filhos para o mundo. Por quê? Porque nós somos carentes. Nós precisamos do nosso filhinho perto de nós. Nós precisamos proteger os nossos filhos. Conseguem perceber isso? Claro, precisamos dos filhos perto de nós? Precisamos. Precisamos protegê-los? Precisamos. Mas não com todo esse apego, não com toda essa carência. Por quê? Se você precisa ter seu filho próximo a você, e ele vai crescer, e vai morar comigo, e eu vou fazer um puxadinho lá no fundo da minha casa, isso é carência. Liberta, deixa ele viver a vida dele. Mas aí entra o seu defeito, que é, eu vou abandonar ele, eu vou ficar sozinho, Qual o problema? Você não sabe se virar sozinho? Claro, né, que todo mundo pensa, eu vou ficar um velho e eu quero que meus filhos cuidem de mim. Nossa, que ilusão. Não que isso não seja bom, não que isso não vá acontecer, mas sim se apegar a esses pensamentos mesquinhos e que no fundo são nossos problemas. Então talvez eu não possa ou não consiga dizer não para o meu filho porque eu tenho medo que se eu falar não para ele, ele vai ficar com raiva minha, ele vai ter ódio de mim, ele não vai mais me aceitar. Mas essas coisas que eu estou falando,
talvez não sejam papéis de pais. E aí é onde eu refleti. Isso mesmo. Será que os pais, a função de ser pai ou a função de ser mãe é ser aceito? Será que a função de ser pai ou mãe é proteger, colocando ele numa cuba de vidro? Qual será realmente a função? Será que nós, como os pais, talvez olhamos de uma maneira deturpada com a nossa função, ou para a nossa função? E talvez, será que o nosso papel como pais não seria criar ou educar um indivíduo para ele ser uma pessoa responsável, para ele ser uma pessoa de sucesso no mundo, para ele ser uma pessoa independente, e não para ele ser algo que nos prenda a ele por nossas carências. Então, para deixar essa reflexão, eu queria dizer o seguinte: vamos pensar em termos de nos melhorarmos com a nossa codependência, realmente avaliando se as nossas fraquezas pessoais como ser humano, que não está fazendo com que sejamos mais e mais codependentes. Porque a partir do momento em que eu não posso ou não consigo dizer um não, não pode, um não, você não vai, porque eu tenho medo de não ser aceito, porque eu tenho medo que talvez o meu filho não vá gostar mais de mim, me impeça e faça eu ter um comportamento permissivo, sabendo que aquilo vai fazer mal para ele? Ou realmente, tentando entender um pouco o que é ser um pai, o que é ser uma mãe, nós devemos falar, você não vai. E mesmo sabendo que ele vai ficar com raiva, mesmo sabendo que ele pode nos odiar, mas a gente sabe que o não ir é o melhor. Queria deixar isso para vocês pensarem, como eu pensei. Tenho tentado me trabalhar, tenho me trabalhado e venho trazer essa proposta para vocês. Até que ponto nós estamos trabalhando a nossa codependência? Até que ponto nós vamos nas reuniões de amor exigente e pensamos em trabalhar-nos, em procurar realmente quais são os nossos defeitos ou quais são nossas carências que fazem com que nos tornemos codependentes. Precisamos ser seguros, precisamos entender que ser pais tem uma função específica e que não tem nada a ver com que ele vai gostar, não vai gostar, não vou ser aceito. Ok? Então por hoje é isso. Temos muito assunto para falar a respeito de codependência. Eu tenho fé que no futuro eu estou compilando um material bacana, mas hoje eu quero deixar esse pensamento e essa reflexão com vocês. Mais uma vez, como sempre, agradecendo o prestígio de vocês aos vídeos, né? E a nossa página no Facebook, que é o www.facebook.com/conquistar objetivos. Nessa página eu trago informações, mensagens e onde também eu coloco esses vídeos, eu posto esses vídeos. Se você acha que talvez esse vídeo possa estar te ajudando ou te ajuda de alguma maneira, eu agradeço a sua atenção e que se você achar realmente bacana, compartilha com seus amigos. Talvez esse vídeo possa fazer também a diferença na vida de uma outra pessoa. Muito obrigado, até uma próxima.